Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta ao Growth Diaries depois de quase 2 anos sem conteúdo. E hoje o que vamos discutir aqui é que estamos na era de ouro do conteúdo. Sim, estamos na era de ouro de produção de conteúdo. E eu vou provar para todos vocês, eu sei bem que hoje em dia, quem que se fala sobre produção de conteúdo, você tem que produzir conteúdo, você tem que entregar conteúdo de valor, você tem que ser ativo nas redes sociais, mas o porquê disso muitas pessoas ainda não sabem e é o que eu vou trazer hoje neste episódio do Growth Diaries Podcast Experience. Esse foi um podcast que eu criei lá em 2020, 2019, 2020, em que eu converso com pessoas, trago resenhas, faço entrevistas sobre marketing, crescimento profissional, autoconhecimento, novas tendências, cultura pop, moda, comportamento, e falar sobre tudo isso um pouquinho. Mas antes eu não poderia deixar de citar o patrocinador do episódio de hoje, que é eu mesmo. Então, hoje, o grande patrocinador é um workshop de internacionalização de carreira. Se você é um profissional de marketing que está trabalhando com comunicação, quer expandir sua atuação, quer ir aprender a ganhar em dólar, sim, é possível você multiplicar seus ganhos mensais por 5, dependendo até por 6, se você conseguir passar a ganhar em dólar, passar a ganhar em euros, sim, é possível. Eu estou falando com vocês, é possível sim você conseguir ganhar em dólar. Eu só tenho que se inscrever no workshop de internacionalização de carreira, que vai acontecer dia 18 de agosto, às 10 horas da manhã, e você pode achar o link através do IFT aí do Instagram. Gente, finalizado o jabá, vamos para o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é: vivemos a era do ouro da produção de conteúdo. Muitas pessoas chegam na internet, chegam agora no jogo do marketing digital, querem começar a produzir conteúdo, alavancar suas marcas pessoais, mas isso é uma coisa que não acontece do dia para a noite. Eu mesmo estou no mercado produzindo conteúdo profissionalmente desde 2013, 2014. Só agora, 10 anos depois, é que as coisas estão acontecendo de uma forma, digamos, mais favorável para quem gosta de produzir conteúdo. Tá? Produzir conteúdo dá trabalho, produzir conteúdo precisa ser instigante. Você precisa gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, gente, não adianta, você não vai conseguir ter bons resultados, você não vai conseguir atingir o público que você gostaria de atingir lá no âmbito deles, tá? Se você quer produzir conteúdo, a primeira coisa que eu falo que você deveria fazer é simples. Você deveria dedicar tempo para se conhecer, entender quais são as coisas que te instigam, o que você gosta de falar, quais são os assuntos que te movam, quais são os assuntos que você gosta de trazer uma visão diferente, e é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Por exemplo, o processo que eu mais tive aprendizados e que mais me ajudou, sem dúvida alguma, foi o processo com o Tim Gary Vee, né? Quem não sabe, eu trabalhei durante 4 anos em Gary Vee, fui community manager do perfil brasileiro, e lá eu pude aprender algumas atividades, algumas técnicas, justamente para poder desenvolver um trabalho mais efetivo na hora de produção de conteúdo. Você precisa ter o que a gente chama de linha editorial. Essa linha editorial aqui é justamente o que a gente usa para definir os assuntos que você gosta de falar. Então, por exemplo, quando a gente pensa num contexto da era de ouro, a gente acha assim, hoje o conteúdo ganhou espaço, mas ele ganhou espaço por alguns fatores. Tá? Mas antes da gente entrar no porquê que o conteúdo cresceu tanto, eu preciso falar para vocês o que é importante produzir conteúdo. Produzir conteúdo é o que te diferencia da multidão. Propaganda, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer uma propaganda e a mídia para distribuir essa propaganda. Agora, você produzir um conteúdo que está ligado a algum desses conteúdos de base aqui, né, que eu chamo dos conteúdos pilares, e que na minha metodologia, né, eu aprendi um pouco com o Gary,
peguei um pouco do Leader, peguei um pouco com o Leonardo Capel, eu simplesmente distribuo um conteúdo de base que é formado, vamos dizer assim, de um macrotópicos. Então, aqui eu gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, sobre marketing digital e personal branding, falo sobre lifestyle, e dentro do lifestyle eu falo sobre jiu-jitsu, sobre treino, sobre calistenia, né? E aí eu começo a trazer todos os conteúdos que orbitam nesse entorno. Né? Então, eu posso falar sobre dieta flexível, estudos, espiritualidade, né? Saúde mental, performance, filosofia de vida, felicidade. Tudo isso aqui são temas que estão dentro do meu contexto de produção de conteúdo. E a produção de conteúdo é o que gera os meus insights, esses pilares são o que geram os meus insights para eu poder produzir conteúdo de forma otimizada. Tá? Esses pilares são o que eu acabo colocando como ideias aqui no cronograma, e esse cronograma acaba se tornando os conteúdos que eu produzo. Se vocês forem analisar, a gente entrar aqui no meu perfil, quem está aqui ao vivo no Instagram pode olhar também. Vocês têm aí no meu perfil e percebem que nos últimos 90 dias eu venho produzindo bastante, venho entregando bastante conteúdo, reciclando conteúdos, porque eu já falava no passado, foram conteúdos que de repente não atingiram tantas pessoas, mas também produzindo novos conteúdos. E, de novo, né, por que eu quero trazer o ponto que a gente está na era de ouro da produção de conteúdo? Em 2014, quando eu comecei, 10 anos atrás, produzir conteúdo era caro, a gente não tinha acesso a materiais tão bons assim, como a gente tem hoje. São câmeras de alta qualidade, iluminação de primeira linha, que a gente consegue a custos muito acessíveis, né? E isso faz a diferença na hora de você produzir conteúdo. E eu acredito que essa aceleração na forma e na qualidade das coisas que nos ajudou a ter para produzir conteúdo mais rápido, melhor, mais barato, culminou com o que a gente chama hoje de inteligência artificial. O ChatGPT virou um assistente de muita gente e ele traz o quê? Ele traz velocidade, produtividade, ganhos reais de qualidade no dia a dia de quem trabalha com conteúdo. Qual é o maior gargalo de quem produz conteúdo? Ter ideias de produção de conteúdo. E quando você tem essas ideias de produção de conteúdo, você precisa transformá-las de fato em conteúdo. Né? Você saber que esse conteúdo vai virar algo consumível e que vai conectar com as pessoas. Né? Só que o negócio é que conectar com essas pessoas, de fato, fazer esse conteúdo ressoar com as pessoas, você primeiro precisa fazer ressoar com você. Né? Então, antigamente as pessoas gostavam de navegar na internet, produzir conteúdo só daquelas coisas que elas acreditaram ou que acreditam que dá dinheiro. Pessoas, qual é o nicho que me dá dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Produzir conteúdo sobre roupa de praia, roupa de academia, treinando, não sei o quê, é o que dá dinheiro. Mas a gente tem que entender que quando a gente está só atrás do que dá dinheiro, geralmente a gente está se afastando daquilo que a gente gosta. E a produção de conteúdo, as pessoas percebem quando você está produzindo conteúdo, e de fato é um conteúdo que você gosta de falar. Eu estou aqui, estou falando sobre conteúdo e eu gosto de falar sobre conteúdo. Se eu não gostasse de falar sobre conteúdo, provavelmente vocês iam perceber que o episódio está arrastado, que o conteúdo está sendo repetitivo e que não está trazendo algo de inovador. E o que foi que fez essa virada de chave para mim? Durante muito tempo, em especial até mais ou menos no final do ano passado, eu fiquei muito direcionado por métricas de vaidade em algumas redes, Instagram, YouTube, aqui no podcast, as pessoas, quantos ouvintes. E como eu não conseguia alcançar uma audiência muito grande, eu ficava frustrado. E a gente precisa trocar essa chavinha de frustração por audiência muito grande, né, para encontrar a audiência certa. Né? Você não precisa ter milhares de seguidores, você não precisa ter dezenas de milhares de seguidores ou assinantes inscritos. O que você precisa são as pessoas certas, pessoas que
gostam do que você fala, se conectam com o que você fala, né? Então você precisa, sim, de fato, falar o que as pessoas gostam, mas também falar sobre o que você gosta e sobre o que você não tem. E isso faz com que as pessoas se conectem com a sua essência, com o que você está falando, com o que você está falando, comunicando uma verdade pessoal. Quando você está comunicando essa verdade pessoal, você consegue entregar muito valor, porque você vai buscar referências, você vai saber sobre dados do mercado, você vai conseguir trazer exemplos claros, né? E isso daí transforma toda a conexão de tudo. O jogo virou para mim quando eu comecei a entender de fato o que o Gary Vee fala sobre produzir porque você gosta e não pela audiência. Quando você está produzindo pelos likes, pelas palmas, você se frustra quando você não os tem. E isso faz com que você tenha uma queda de performance, porque você está criando uma expectativa sobre algo que você não controla. Então, se vocês forem olhar novamente aqui no meu perfil do Instagram, vocês vão ver que eu tenho produzido muito conteúdo, mas tem assim 4 curtidas, aí 30 e poucos, 8, 6, e alguns vão melhor, outros vão pior, mas eu não perco o ritmo. O importante é não perder o ritmo, você produzir com constância. E uma hora, como o Gary mesmo fala, né? Você está uma peça de conteúdo de sucesso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Justin Bieber, foi o que aconteceu com a Virginia e com vários outros influenciadores e artistas que a gente sabe que se destacaram tanto pelo simples fato de que produziram e produzem conteúdo. Se vocês forem olhar aqui, esse é o meu Instagram, e ele tá assim. Se vocês forem olhar também no meu canal no YouTube, né, eu tô acessando aqui para vocês poderem ver, no Instagram eu tô fazendo backstage dessa gravação, aí esse episódio vai lá logo mais no meu podcast, no meu canal do YouTube também. Vocês vão poder ver aqui no YouTube Studio, no meu YouTube Studio, que eu tenho Analytics, e eu tô patinando no número de inscritos há algum tempo, fica 2.583, 2.585, perde, ganha. Isso daqui, se a gente for colocar, vou botar no último ano aqui para vocês analisarem comigo. A gente tem alguns picos, esses picos são alguns vídeos que sazonalmente acabam entregando mais no YouTube. Mas se vocês forem olhar aqui, lá em 2023, agosto de 2023, foi um período que eu fiquei bem animado com essa parte de produzir conteúdo e continuar firme, forte, depois de tanto tempo, e ver que não estava conseguindo, por exemplo, ter a receita que eu queria alcançar as pessoas que eu queria, né? Fazer vendas, viver integralmente da produção de conteúdo. Eu fiquei frustrado. E aí eu fiquei em um grande ato aí de agosto de 2023 até março de 2024, quase um ano eu fiquei parado. Nesse período eu perdi 5 inscritos aqui no canal, mas está tudo bem. Minha receita continuou crescendo. E eu acho que é relevante produzir conteúdo no YouTube. Você está sempre colocando algo que é evergreen. Se você produz conteúdo que é evergreen, você vai conseguir se dar bem. E aí, esse ano eu consegui, eu acho que finalmente encontrar o meu formato de conteúdo. Eu fiquei testando, buscando, sempre querendo algo que navegasse uma hype, que pegasse um crescimento, uma curva de crescimento. E a grande falha, na verdade, é essa. Eu não tenho que ficar buscando o que dá certo nos outros. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que pode ser certo para mim. E aí, o que deu certo foi exatamente o que eu comecei a produzir. E são alguns vídeos que eu tenho colocado no TikTok, tenho colocado aqui no Instagram e no YouTube Shorts, que são vídeos curtos, e esses vídeos curtos têm dado bastante audiência. O TikTok tem sido o local que eu tenho crescido mais a minha audiência. Em um mês e pouco, eu saí de 200 e poucos seguidores para 806, e esses vídeos curtos, né, eu estou fazendo uma pegada de estudo sobre como determinados artistas hackearam a atenção e cresceram culturalmente, né? Eu comecei fazendo isso com o Travis Scott, que deu 181 curtidas, 4 comentários aqui no Instagram, e eu vi que isso era uma avenida de crescimento legal. Começou a trazer alguns seguidores aqui para o perfil, e aí depois eu fiz o do Post Malone, 164
4 curtidas e 2 comentários. Depois eu fiz um do Dr. Dre, que aí já não foi também 47 curtidas e 4 comentários. Mas eu fui melhorando cada vez mais, cada vez que eu interava com esse conteúdo, eu fui melhorando. Está programado agora para sair amanhã. E tem 50 Cent também. Aqui no TikTok eles já performaram muito melhor. Já o do Post Malone nem tanto. Mas a gente vê aí 3.400 plays do Travis Scott, 233 plays do Post Malone, 3.033 plays do Dr. Dre. Vamos ver como é que fica tudo 50 Cent semana que vem. E aí eu vou fazendo esses posts, por quê? Porque são conteúdos que eu gosto de falar de cultura pop, eu gosto de falar sobre música, eu gosto de falar sobre a capacidade empreendedora dos artistas. E isso daí eu levei pro YouTube e começou a dar certo. E se vocês forem olhar, os 2 vídeos que mais têm visualização no canal são vídeos de mais de 3 anos, 2021, de julho de 2021, e um shorts de novembro de 2021. Isso daí tem sido evergreen, mais os outros shorts que eu tenho colocado também tem dado certo, dado legal. E é isso que está me fazendo voltar. Por isso que eu falo que vivemos a era de ouro da produção de conteúdo. O Dan Cole, que é um cara muito sinistro de conteúdo gringo, né? Ele fala muito sobre isso. Você é o seu nicho. If you're a new manager, then you probably know how scary it is to be thrown into a new management role. 5 years ago, I became a new manager. Have you ever been in a spot where you just wish you had a manual? Eu acho que é super relevante. Se vocês não conhecem esse cara, vocês precisam conhecer esse cara. Ele cresceu fazendo vídeos enormes aqui no YouTube, de mais de 1 hora, de meia hora. E são resenhas aí falando sozinho, assim como eu estou aqui. E sobre temas relevantes de como você pode se tornar um empreendedor de uma pessoa só, criar uma empresa milionária de uma pessoa só. Porque estamos vivendo a era de ouro no conteúdo, no empreendedor individual, solopreneur, de você poder pegar os seus gostos e transformar numa empresa. Automatização. Então, quais são os 3 pontos, os 3 pilares que eu acredito que tenham ajudado isso? O custo de produção de conteúdo ter caído. Você começava a poder, por exemplo, criar conteúdos de blog, ter redatores a um custo quase que marginal. Você pode reduzir contratando freelancers e tudo mais, mas agora a gente tem o ChatGPT para ajudar a ter ideias de fazer pelo menos os briefings, né? Então, você ganha escala e você ganha velocidade. A qualidade da produção você vai depender de você. 2 é que ficou mais barato automatizar uma série de coisas. Então, você começa a ter a chance de ter máquinas de conteúdo rodando ao seu favor, né? Utilizando ferramentas como Notion, Trello e tal, você consegue ter formas muito boas de automatizar uma série de publicações, uma série de criações. E 3, o Canva. O Canva foi algo que facilitou muito para as pessoas terem acesso à produção de conteúdo visual, tanto na parte de design gráfico quanto na edição de vídeo. Eu, por exemplo, vários shorts eu tenho publicado, shorts, independente de como você chama, eu tenho feito diretamente com o Canva. O trabalho é pré-produção. Pós-produção é commodity. Você precisa pensar no seu conteúdo e dar trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a abordagem que eu trago na minha mentoria, no modelo de conteúdo do Gary Vee, que é o curso na minha mentoria Espiral de Conteúdo, para te ajudar a produzir conteúdo com mais frequência, com mais escala, com mais volume. É justamente isso. Você precisa mesclar uma pegada de produção de conteúdo jornalística do documentário e não criar, que o Gary tanto fala, só que aí você tem um custo de material, de gente, enfim, que geralmente as pessoas em fase inicial ou mesmo numa fase como a minha não conseguem arcar, mas você também tem o ponto de você ter a abordagem criativa sobre a produção de conteúdo, algo quase que a gente, como eu aprendi na época que eu trabalhava em agência publicitária, a produção de conteúdo publicitário. Então, você produzir um bom roteiro, fazer uma boa pré-produção, locação, selecionar bem uma locação, saber selecionar bem os ângulos, luz, o dia certo que você vai filmar, enfim, tudo isso afeta.
E no final das contas, gente, o que é produção de conteúdo se não propaganda, né? Hoje, a gente produz conteúdo porque as redes sociais são o nosso canal de distribuição mais fácil, mais acessível e mais barato que a gente tem disponível no mercado. Antes, para você produzir conteúdo, você precisava comprar vagas de mídia, ainda mais de mídia, como jornal, televisão, rádio. Hoje, esse canal de mídia está aqui, está no alcance da nossa mão, o telefone celular, no nosso computador. E isso daí faz toda a diferença, tá? Vocês precisam entender isso. E sim, comprar mídia ficou muito mais barato. Você pode comprar mídia a partir de R$ 6 ao dia no Meta, R$ 8 ao dia no TikTok, e entre para milhares de pessoas, e você começar assim a aumentar a sua base de seguidores. E não se engane, crescer orgânico hoje em dia é quase impossível. Existem poucas redes que você tem a chance de crescer muito bem organicamente. Uma delas é o LinkedIn, mas nas mais disputadas como YouTube, TikTok, Instagram, é difícil. Você vai precisar investir dinheiro em mídia, não se engane, e nem sempre viralizar é bom, porque você não vai atrair talvez as pessoas que você realmente quer. Foi isso que eu tinha para hoje. Nos vemos no próximo episódio do Growth Diaries. Um abraço.